A paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a geração que verá a vinda de Jesus. E o tema da aula de hoje é: o Espírito Santo, ele não contenderá para sempre com o homem, mas os seus dias eles serão de 120 anos. E talvez você diga, tá, Tiago, eu sei onde essa passagem está, lá em Gênesis 6. Mas o que isso tem a ver com a vinda de Cristo? E eu quero mostrar para vocês como existe aqui uma revelação onde Deus ele também fala por meio dos números. Isso mesmo, na Bíblia nenhum número está ali por um acaso. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus ele trabalha muito com revelações através de números, de palavras, de links de conexão, de histórias, porque Deus ele anuncia o fim desde o começo, por meio de parábolas, por meio de sombras e realidades, por meio de tipologias bíblicas, por meio também da vida de vários personagens. Deus ele vai revelando das mais diversas formas o que ele há de fazer nos últimos dias. E quando a gente olha para os números na palavra de Deus, não é diferente. Então, hoje eu quero mostrar para vocês como o número 120 ele está conectado na palavra de Deus com o período de 6.000 anos, que é o que a gente está estudando agora no módulo 2. Os 6.000 anos que antecedem o 7º milênio, tá bom? Então vamos lá. O texto base que eu quero usar para nós nesta leitura é Gênesis capítulo 6. Nós vamos ver que Deus ele está reduzindo, ele está diminuindo o tempo de vida das pessoas. Então vamos ler esse texto. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gravem essa última expressão, onde o Senhor diz: o meu espírito ele não contenderá para sempre com o homem, porque ele se tornou carne, ele é carnal. Os seus dias serão de 120 anos. A primeira informação que a gente tem é que Deus, por causa da carnalidade do homem, Deus vai diminuir o tempo de vida. Lembrem que quando a gente olha para a história do homem, a gente olha lá para Adão. Adão ele tinha acesso à árvore da vida. Adão ele não estava sujeito à morte. E Adão ele deveria viver para sempre. O que fez com que a morte entrasse no mundo e o homem ele agora estivesse sujeito à morte? Foi a desobediência, foi o pecado. E nós vemos que Adão ele deixou para nós uma herança, uma natureza carnal. Agora, Deus vai olhar para o homem que primariamente deveria viver para sempre, mas que por causa do pecado agora ele está sujeito à morte, e Deus ele ainda vai diminuir o tempo de vida do homem. Por quê? Por causa da carnalidade, porque o homem se tornou carnal. E aqui Deus faz uma afirmação. E essa afirmação, ela tem um cunho muito profético. Deus ele diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne, ele é carnal. Mas os seus dias serão 120 anos. Eu já falei para vocês aqui que Deus trabalha com sombras e realidades, e que geralmente Deus usa números menores como sombras, apontando para números maiores que são a realidade. Então, você vai perceber que quando Deus ele afirma, ele faz essa afirmação
que ela tem, em primeiro lugar, um cunho histórico, mas também um cunho profético. O cunho histórico nós podemos dizer que se cumpriu literalmente ainda no primeiro milênio, tanto que eu destaquei aqui em vermelho, primeiro milênio. Nós podemos conferir esse cumprimento do que Deus disse ainda lá no princípio. Então, olha só, nós podemos fazer uso aqui deste mapa da linha do tempo bíblica, que ele tem uma cronologia bíblica completa, que vai desde Adão até a primeira vinda de Cristo, onde você consegue ver os 4.000 anos de história bíblica. E eu quero mostrar para vocês o cumprimento do que Deus havia falado em Gênesis 6, na parte histórica, que é a primeira camada de revelação. Lembrando que quem quiser adquirir esse mapa é muito simples, é só você clicar neste link. Este mapa é um mapa do Pastor Felipe, do curso bíblico online, onde você clicando nesse link ou olhando na descrição, você vai poder adquirir. Vale muito a pena, tá bom? Para quem estuda a palavra de Deus, para quem ama a palavra de Deus e quer compreender melhor a cronologia dos eventos, eu digo, é um material preciosíssimo, tá bom? Então vale a pena. Clica aqui no link ou entra na descrição que você vai poder adquirir esse mapa. Lembrando que quando você adquire, você não adquire só o mapa. Você tem ali várias aulas onde você vai ter toda a explicação dessa cronologia. E depois de 7 dias, além de você ter esse mapa, você vai ter outros arquivos para você estar baixando que vão complementar o seu estudo, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente olha para o primeiro milênio, nós vamos perceber que antes do dilúvio, eu já vou mostrar para vocês, neste período, no primeiro milênio, inclusive mais ou menos aqui, ó, dentro desse período, aqui ó, nós temos praticamente 2.000 anos, tá? Vou mostrar para vocês. Para quem já assistiu às aulas anteriores, já está um pouco mais familiarizado, que cada faixa destas, ela equivale a 100 anos. Então você tem aqui, entre o intervalo entre esta linha preta e esta linha preta, 500 anos. A cada 2 intervalos, você tem um milênio. Então, basicamente, na tela do computador vocês estão vendo um intervalo de 2.000 anos. O que eu quero mostrar para vocês neste período bíblico? Que as pessoas, elas viviam muito mais. Quando a gente olha, por exemplo, desde Adão até praticamente Abraão, nós vamos ver que as pessoas elas tinham uma vida mais prolongada, principalmente antes do dilúvio que aconteceu exatamente aqui, ó, que eu já vou mostrar para vocês também. As pessoas elas tinham uma vida mais prolongada. Então, basicamente, as pessoas viviam muito mais do que 120 anos. Na verdade, com 120 anos, elas apenas estavam começando a ter as suas descendências formadas. Quando a gente olha, por exemplo, para Adão, a Bíblia diz que Adão, ele viveu 130 anos, olha aqui ó, essa tarjinha amarela, e então ele gerou Sete. Ele já tinha filhos antes, que era Caim, Abel, teve filhos e filhas, mas com 130 anos, Adão ainda estava gerando, ele gera Sete. Todos os dias de Adão foram 930 anos. Percebeu como o homem ele vivia muito mais no princípio? Da mesma forma, quando a gente olha para Sete, você vai ver que Sete ele teve uma vida muito prolongada. Com 105 anos, você vai ver aqui, Sete ele vai gerar a Enos. Então veja que quando ele está com 105 anos, ele ainda está com pleno vigor. Ele vai gerar a Enos. E Sete vai viver 912 anos, quase o equivalente ao seu pai Adão. Você olha para Sete gerou Enos. Enos, com 90 anos, ele está gerando filhos ainda, então Enos gera Cainã e ele vai viver até 905 anos, ou seja, a mesma faixa de Adão e Sete, nessa faixa de 900 anos. E assim a gente vai vendo. Cainã viveu 910, Maalalel 895, Jared 962. E é interessante que você vê aqui ó, que Jared vai gerar Enoque com
162 anos. Lembra que Deus ele vai dar uma ordenança dizendo que os dias do homem serão 120 anos? Veja que Jared está gerando Enoque com 162 anos. Tá entendendo? Enoque é um pouquinho diferente. A Bíblia diz que ele viveu apenas 365 anos, o que já é muito, porque a Bíblia diz que ele não experimentou a morte. Deus o arrebatou para si porque ele havia alcançado testemunho de ter andado com Deus, de ter agradado a Deus. Ele não experimentou a morte. Por isso nós vemos que Enoque é parado de contar os seus anos quando ele chega em 365 anos, porque ele já não foi mais encontrado. Quando a gente olha para outros personagens como Matusalém, Matusalém é o personagem que mais viveu, 969 anos. Perceberam que a maioria deles, exceto aqui Maalalel, que viveu 800, e Enoque, que foi arrebatado, todos eles chegaram a essa casa de 900 anos? Aí você tem aqui Lameque, 777, Noé, 950 anos. No ano 600 é que vem o dilúvio, mas Noé ele viveu mais do que o dilúvio, ele viveu 950 anos. Porém, você vai ver que é nesse período, exatamente quando chega aqui por volta de 1500 anos, que Deus ele vai dar esta palavra que nós acabamos de ler em Gênesis 6. Deus ele olha para a maldade do homem durante esses 1500 anos e Deus ele diz uma coisa: a partir de hoje, os dias do homem será de 120 anos. Por quê? Porque o homem se tornou carnal e o meu espírito não contenderá mais para sempre com o homem. Então você vai ver que a partir do dilúvio, o homem passou a viver menos. Você vai ver que de Noé, que viveu 950 anos, ele gera a Sem, Cam e Jafé. Sem gerou Arfaxade. Arfaxade só viveu 438 anos, ou seja, praticamente caiu para metade. O que eles viviam cerca de 900 anos, quase um milênio, agora caiu para menos da metade, menos de 500 anos. 438. Sela viveu 433. Éber, 464. E daqui para frente, menos ainda. Peleg viveu 239, Reu 239, Serueg 230, Naor 148, Tera, que é pai de Abraão, 205, e quando chega em Abraão, você vai ver que Abraão viveu 175 anos, Isaac 180, Jacó você vê que viveu 147, e daqui para frente você vai ver que ninguém mais passou dos 120 anos praticamente. Perceberam? Então se cumpre aquilo que Deus vai dizer, que os dias do homem seriam de 120 anos, e daqui para frente ninguém mais viveu mais do que 120 anos. Então, basicamente, quando você olha para a história da humanidade, você consegue perceber que durante os primeiros 1500 anos, as pessoas tinham uma vida muito mais longa. Porém, por causa da carnalidade do homem, que é uma herança de Adão, você vai ver que o homem cada vez foi caindo mais na sua carnalidade, nos seus pecados, e Deus ele vai encurtar o tempo de vida do homem. Então nós vamos perceber que, primeiramente, a palavra de Deus, ela geralmente tem um cumprimento sempre histórico, na linha do tempo. Porém, essa mesma palavra que ela tem um cumprimento histórico, você vê que ela tem camadas de revelação que aponta para o profético. Agora que eu já mostrei a parte histórica para vocês, eu quero mostrar a parte profética. E olha só como é interessante, por quê? Porque você vai ver que Deus ele vai fazer com que esse tempo de vida do homem ele diminua mais ainda. Você lê Salmos 90, por meio de Moisés, Deus está dizendo que o tempo de vida do homem seria de 70 anos, quanto muito 80, né? Mas se passasse dos 70 para os 80 anos, seria um período de tribulação, de enfado, de cansaço.
Então você vê que o tempo de vida do homem diminui mais ainda. Porém, mesmo esse número 120 que a gente leu em Gênesis 6, como o número 70 que a gente lê lá em Salmos 90, eles também têm revelações proféticas, tá bom? Hoje eu quero trazer uma abordagem sobre os 120 anos, só que trazendo para vocês não só a parte histórica que acabamos de ver, mas a parte profética que a gente vai falar agora. Então, me acompanha lá no slide que eu preparei para vocês. Se você assistiu à aula passada, na aula passada eu apresentei para vocês mais uma chave profética que você vai ocupar muitas vezes para desbloquear as revelações que Deus deixa por meio dos números na Bíblia. Que chave profética foi esta? Na aula passada nós falamos sobre o jubileu, que está ligado ao número 50 e que fala de um período de libertação. O jubileu, ele tem a sua revelação primária, que estava ligado a um ciclo que Deus havia determinado como um estatuto perpétuo ao povo para ser observado. Mas o ano do jubileu, ele também serve para nós como se fosse uma chave profética para nós entendermos os tempos e as estações. Deus havia dito para o homem, em Gênesis 6, que os dias da vida do homem seriam de 120 anos, porque o homem se tornou carnal. Quando que o homem se tornou carnal? Lá em Adão. No princípio, quando Adão desobedece e quando Adão peca, o homem agora vai se tornar carnal, suscetível à morte por causa do pecado. Então veja que o que Deus está falando aqui em Gênesis 6, que o homem se tornou carnal, está muito ligado com Adão. E Deus, ele dá uma palavra que aqui para mim é uma palavra profética. Deus está dizendo, os dias do homem serão de 120 anos. Porém, quando a gente olha para esses 120 anos, a gente pode dizer, sim, Deus estava dizendo que os dias do homem diminuiriam e que o homem não viveria mais como vivia antes, como eu acabei de mostrar para vocês. Sim, esta é a primeira camada de revelação. Porém, quando a gente analisa não só a parte histórica, mas também a parte profética da palavra de Deus, nós vamos ver que Deus estava mostrando muito mais para nós. Deus estava mostrando os 6.000 anos da humanidade. Como isso? Você pode me perguntar, e eu vou mostrar para vocês. Quando você olha para esse mapa que eu preparei para vocês, e você pega esses 120 anos que estão aqui em Gênesis 6, onde Deus diz, o tempo do homem será 120 anos. E você multiplica pelo número de jubileus, que é 50 anos, como a gente aprendeu na aula passada. Quando você multiplica 120 anos por um jubileu, ou seja, 120 jubileus, o que você vai ter? 6.000 anos. Perceba que esses dois números, eles são proféticos. O número 120 está ligado à carne. O homem se tornou carnal. Está aqui, 120 está ligado com a carne. Uma sentença para o homem que se tornou carnal. E o número 50, como a gente viu na aula passada, ele também tem um simbolismo. Ele aponta para libertação, para resgate, para regeneração, para restituição. Então olha como esses dois números são proféticos. O 120 ligado à carne e o 50 ligado à libertação. Quando você multiplica 120 anos ligado à carne com o período em que Deus vai trazer libertação, que é o número 50, você tem o quê? O número 6.000. Percebeu? O que a gente vem aprendendo em todas estas aulas que a gente teve até hoje? Que 6.000 é o número do tempo em que o homem está debaixo da escravidão por causa do pecado de Adão. Desde que Adão pecou e ele se tornou carnal e ele deixou como herança para nós uma natureza caída, um velho homem, velho porque já tem 6.000 anos, né, que a gente está debaixo dessa natureza. Desde que nós estamos debaixo dessa natureza do velho homem, até o período em que seremos libertos
por ocasião da segunda vinda de Cristo, está profetizado um período de 6.000 anos, que Deus veio revelando pelos mais diversos números. E esse número 120 é um deles. Deus estava dizendo: o meu espírito não vai contender para sempre com o homem, porque ele se tornou carne, mas o seu tempo será 120 anos. Profeticamente, Deus estava dizendo: o meu espírito não vai contender para sempre com o homem, mas o tempo em que o meu espírito vai estar agindo sobre a humanidade, convencendo eles do pecado, da justiça e do juízo. Seria o quê? Um equivalente a 120 jubileus, ou seja, 6.000 anos. Depois disto, Cristo vem para estabelecer o seu reino eterno, que é aqui o 7º milênio, aonde começa o reinado de Cristo aqui. E é interessante que a gente vai perceber isto até mesmo pelas demais profecias, pela palavra de Deus. Porque esta mesma frase que Deus deixa aqui em Gênesis 6, dizendo que o Espírito de Deus ele não contenderá para sempre com o homem, você vai ver que ela não é usada apenas aqui, mas você vê que Deus vai se usar desta expressão como um link para te conectar com os profetas. E os profetas, eles não estão falando dos primeiros 1.500 anos que já haviam passados, mas eles estão profetizando acerca de Cristo. Então você consegue perceber que essa expressão, que o meu espírito não contenderá para sempre com os homens, não estava limitado apenas àquelas primeiras gerações, durante os primeiros 1.500 anos que viviam 900 anos, 800 anos e nessa faixa de tempo, né? Por quê? Porque você vai ver que mesmo depois que o homem passou a viver menos de 120 anos, Deus vai continuar usando essa expressão que está aqui em Gênesis 6. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Então a gente percebe que Deus não estava se referindo apenas àquele grupo de pessoas que veio no princípio, mas Deus estava se referindo a toda a humanidade. Por exemplo, Deus vai usar, se eu não me engano, o profeta Isaías, que veio muito depois do tempo em que as pessoas já viviam 120 anos, e o profeta Isaías vai voltar a usar esta mesma frase: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Em Isaías 57, olha o que está sendo dito ali, ó. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfalece e as almas que eu fiz. Perceba que Deus está usando aqui por meio da boca do profeta Isaías para citar as mesmas palavras de Gênesis 6, que o Espírito de Deus ele se desfalece, que ele não vai contender, o próprio Deus não contenderá para sempre com o homem. Por quê? Isso estava ligando lá com Gênesis 6, porque Deus deu um tempo determinado. Existem tempos determinados que Deus anunciou desde o princípio. Quando a gente vai para o Novo Testamento, por que você acha que Jesus diz: quando ele vier, ou seja, o Espírito, ele convencerá o homem, né, o mundo, do pecado, da justiça, do juízo? Porque Jesus estava mostrando que enquanto não se completar esses 120 anos, que profeticamente aponta para 120 jubileus, ou 6.000 anos, 6 milênios, 6 dias proféticos, Jesus estava dizendo que o Espírito Santo ainda continuaria contendendo, ou tentando convencer o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo que há de vir. Porém, existe um tempo determinado. Por isso que a gente vai ver lá em Gálatas também. A Bíblia dizendo assim, ó, pois a carne, lembra que lá em Gênesis 6 a gente leu, né? O Espírito não contenderá para sempre com o homem porque ele se tornou carne, né? Ele se tornou carnal. Veja que em Gálatas, Paulo ele ainda vai falar sobre essa guerra que existe entre a carne e o espírito. Aqui o espírito é o espírito do homem, mas a gente precisa lembrar que o Espírito de Deus ele age no espírito do homem, tentando nos convencer sempre do que é ruim, né?
Então, olha só, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que nós estamos vendo aqui, e isso é importante, que quando a gente olha para o Velho Testamento, nós vemos que no princípio o homem se tornou carnal e Deus anuncia que o seu tempo de vida diminuiria e que o Espírito de Deus não contenderia para sempre com o homem. Então Deus vai dar a lei. Porém, a lei, ela mostrava ao homem o seu pecado, mas ela não dava o poder de vencer o pecado. Agora, quando Cristo vem no período da graça, Cristo, ele não só vai dar uma lei, que é chamado de a lei de Cristo ou a lei da graça. Muitas pessoas acham que a graça ela é a ausência de lei. Eu digo que não. A graça, na verdade, ela tem uma lei até muito maior do que a lei do passado. Porém, a questão é que, diferente da lei do passado, que ela te mostrava o pecado, mas não te dava o subsídio para vencer o pecado, na nova aliança, na graça, agora nós temos uma lei de Cristo, mas nós temos também o Espírito da promessa que nos ajuda a vencer o pecado. Então, o que o Espírito faz? Ele vinha desde o princípio contendendo com o homem, e muitas vezes ele encontrava a dura cerviz, um coração de pedra, né? E por isso ele contendia com o homem para que esse andasse nos seus caminhos. Agora nós vemos que o Espírito de Deus ele continua contendendo com o homem, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Porém, nós vemos que isso tem um tempo determinado para acabar. Por quê? Porque Deus havia anunciado lá em Gênesis 6, o meu espírito não vai contender para sempre. Ele não vai estar sempre convencendo o mundo, convencendo o homem. Existe um período de tempo. Quanto é? 120 anos. Ou, profeticamente, 120 jubileus. Porque depois disso virá a libertação. O número 120 aponta para a carne, o número 50 para a libertação. Quando você une, você tem 120 jubileus, que aponta para um período em que o homem está debaixo da carne, até que ele seja liberto para reinar com Cristo. Quando você compreende isto, fica muito mais fácil você olhar para esta linha do tempo, onde a gente já vem analisando há várias aulas, e você perceber o que está sendo ensinado. Deus estava revelando profeticamente que o Espírito ele não contenderia para sempre com o homem, mas que os seus dias seriam 120 anos, ou que profeticamente aponta para 6 milênios. Por quê? Porque você vê que o 120 aponta para a carne, o 50 aponta para a libertação. Quando você multiplica 120 jubileus, como a gente estudou na aula passada, você tem o quê? 6.000 anos, ou 6 dias proféticos. Por isso que a Bíblia diz que durante 6 dias o homem está debaixo da escravidão, o homem trabalha, no 7º é descanso, porque virá a libertação. O Espírito de Deus não precisa mais ficar contendendo com o homem porque este é carnal, não precisará mais ficar convencendo o homem dos seus pecados. Por quê? Porque aqui no 6º milênio, quando Cristo voltar, haverá a libertação dos pecados. Por quê? Porque nós seremos revestidos por um corpo que não é mais sujeito ao velho homem, sujeito a essa natureza inclinada para o pecado. Hoje, depois que nascemos de novo, nós somos nova criatura, o nosso espírito nasceu de novo, mas o nosso corpo ainda continua atuando em nós, um velho homem, uma velha natureza. Por isso que Paulo escreve lá em Romanos 7, se eu não me engano, ele diz assim, ó, em mim está o querer fazer o bem, ou seja, a nova criatura. Ele diz, mas eu vejo outra lei atuando em mim, que é a lei do velho homem. Aí ele diz, como é que eu vou vencer isso? No capítulo 8, no capítulo 7 de Romanos, Paulo fala sobre essa guerra das duas naturezas dentro dele. No capítulo 8 ele diz, né,
Como eu vou vencer isso? Ele vai dizer assim, ó, pelo Espírito de Deus, porque aquele que anda no Espírito não vai satisfazer os desejos da carne. Então, você consegue perceber que Deus profeticamente estava mostrando não apenas que o tempo da vida do homem diminuiria, mas que esses 120 anos também apontava profeticamente para o tempo da humanidade, 6.000 anos, até que o homem fosse livre da escravidão da carne. E é interessante porque se você acompanhou as 4 aulas que eu fiz sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o primeiro verso da Bíblia, eu mostrei para vocês que lá onde você lê o Bereshit, você vê que no primeiro verso da Bíblia você tem ali 7 palavras que apontavam para os 7 dias da criação. E você vê que ali naquelas 7 palavras, eu até vou botar um slide aqui para vocês, você vê que profeticamente Deus também já estava anunciando esse período, esse número 120. Eu mostrei para vocês naquelas aulas que eu gravei, aonde você vê que no primeiro verso da Bíblia, você vai ler ali Bereshit, Bará, Elohim. Quando você vai ler Elohim, que é Deus, você vê que nesta palavra Elohim, você tem uma letra, que é o Lamed, que é diferente das demais, que ela, diferente de todas as letras que têm a mesma altura, o Lamed, ele tem uma perninha que sobe mais alto. Depois, quando você chega na última palavra, você tem aqui o Ha-Heretz, que fala da Terra, inclusive o 7º dia, o 7º milênio, a Bíblia diz que reinaremos sobre a Terra. Olha aqui, ó, Terra. Você tem aqui outra palavrinha. Aqui em Deus, você tem uma letra apontando para cima. Olha aqui, ó, Deus apontando para cima, que é o Lamed. Depois, quando você vai para a última palavrinha no 7º, que é a Ha-Heretz, que é a Terra, você tem uma palavrinha apontando para baixo. Ela é mais comprida para baixo, ou seja, está apontando para baixo, a Terra, aonde nós vamos reinar no 7º milênio. Só que é interessante que quando você olha para o Lamed, ele tem o valor numérico de 30. E quando você olha para o Tzad, que é essa última letrinha aqui, ele também tem um valor numérico, que é 90. Quando você soma essas duas únicas letras, que elas são diferentes das demais em tamanho, porque uma é mais alta e a outra é mais baixa, você vê que você tem aqui o número 120. 90 do Tzad e 30 do Lamed, você tem 120. E 120, irmãos, percebeu que é como se Deus estivesse deixando até no primeiro verso da Bíblia o número 120 ali como um link para a gente pensar, poxa, 120, o que Deus está deixando aqui? Né? Gênesis 6, Deus responde, é o tempo em que o Espírito de Deus ele estaria agindo na vida do homem, convencendo o homem dos seus pecados, porque o homem se tornou carnal. Porém, você precisa lembrar que para Deus um dia é como 1000 anos. Então, quando Deus fala de 120, ele não está apontando para um número literal, mas Deus estava começando a mostrar números que têm conexões proféticas. 120 anos multiplicado por jubileu, você tem 6.000 anos. É como se Deus estivesse apontando para os 6 dias da criação ou para os 6 milênios, em que o homem, por causa de Adão, foi sujeitado à carne, estava sujeito à carne, mas que na virada do 6º para o 7º, com a segunda vinda de Cristo, o homem seria liberto da escravidão. E por causa da ressurreição dos mortos, aonde vamos receber um corpo glorificado que não está mais sujeito ao pecado, agora sim seremos livres. Tá? Então olha que linda essa revelação. Então, o que eu quero é que você grave essa informação. Quando você olha para o número 120, ele está ligado à carne. Deus diz, o meu espírito não agirá para sempre na vida do homem, porque ele se tornou carnal. Né? O homem é carne. Então, o tempo de vida do homem será de 120 anos. Isso está ligado à carne. Porém, o número 50, como a gente já viu na aula passada, está ligado à libertação. Quando chegava no ano do jubileu, se tocava uma trombeta, como eu já mostrei para vocês na aula passada, uma trombeta, um chifre de carneiro ali, ó.
se tocava uma trombeta e era proclamado libertação dos escravos, perdão das dívidas, restituição das terras. Então o número 50 ele está ligado à libertação. Então, irmãos, para a gente finalizar essa aula, o que eu quero que vocês gravem? Exatamente o que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Quando a gente olha para esse número 120, o número 120 ele está apontando para a carnalidade. Deus está dizendo em Gênesis 6 que o Espírito de Deus não agiria para sempre no homem porque ele se tornou carne. E ele diz, os seus dias seriam 120 anos, ou seja, o número 120 está atrelado ao período do homem por causa da carne. Como a gente viu na aula passada, o número 50 ele está ligado ao período de libertação. Quando se comemorava o jubileu, se passava uma trombeta, aquela trombeta ali, ó. Se passava uma trombeta, um chifre de carneiro, anunciando, em primeiro lugar, libertação dos escravos, o perdão das dívidas e a restituição das terras voltando para o seu dono. Então você vê que, assim como o número 120 está ligado à carne, você vê que o número 50 está ligado à libertação. Quando você multiplica o número 120, que é carne, e o 50, que é libertação, você tem o quê? O número 6.000. Ou seja, Deus estava mostrando uma mensagem, que o homem se tornou carnal, mas existe um momento em que o homem será liberto da sua carnalidade, quando? No final de 6.000 anos. Então olha que interessante. Quando que o homem se tornou carnal? Aqui, ó, em Adão. Quando Adão pecou, o homem agora herdou uma natureza pecaminosa, uma natureza inclinada para a carne, para o pecado. Porém, Deus está anunciando que desde que o homem se tornou carnal por causa do pecado de Adão, até o ano em que ele será liberto da sua carnalidade seria 120. 120 o quê? 120 jubileus, 6.000 anos. Então virá o libertador. Quem que é o libertador? É Cristo. Irmãos, na aula passada eu falei que então virá Gaal, né? Quem era o Gaal? Aquele que passava tocando uma trombeta, um chifre de carneiro, anunciando o ano da libertação. Quem era o libertador, o Gaal? Era aquele que podia resgatar os seus. E aqui está Cristo, aquele que há de nos resgatar dos nossos pecados. Então, irmãos, nós temos sendo anunciado um período de 6.000 anos, que profeticamente estava ligado tanto ao número 120 como ao número 50. E juntos, eles apontam para 6 milênios, ou 6 dias proféticos. Você consegue perceber, eu vou mostrar aqui agora o último gráfico, você consegue perceber que nós temos já muitas aulas onde você está vendo de ângulos diferentes Deus contando a mesma história? Eu já havia mostrado para vocês essa informação na aula passada, eu coloquei aqui embaixo, ó, que basicamente nós temos um período de 6.000 anos de história que está tipificado nesses 6 dias. E esses 6.000 anos também apontam para 120 jubileus. Então, nós temos aqui um período onde nós temos esse primeiro período de tempo, que é conhecido na tradição judaica como a Era do Caos, ou eu posso chamar de o tempo dos gentios, onde as nações estavam sendo formadas. Depois nós temos aqui um segundo período, que, segundo a tradição judaica, alguns rabinos chamam de a Era da Torá, que eu posso chamar aqui do período da formação de Israel, o povo hebreu sendo formado, da onde também vai sair agora o povo judeu que a gente conhece hoje, né? Então nós temos aqui mais 40 jubileus, que é o equivalente a 2.000 anos. E depois nós temos aqui agora a Era do Messias, que inclusive nós podemos chamar de a Era da Igreja, onde está sendo unido em um único corpo, judeus e gentios. Tá? E você vê que quando você junta a Era do Caos, a Era da Torá e a Era do Messias, que são 2.000 anos, 2.000 anos, 2.000 anos, ou período de 40 jubileus, 40 jubileus, 40 jubileus, você tem o quê? 6.000 anos.
tá? Ou 120 jubileus. Basicamente aquilo que estamos abordando hoje. Quando chegar no final, o que vai acontecer? Irmãos, aquilo que a gente vem anunciando desde a primeira aula. Quando se completar 120 jubileus, nós vamos ver a libertação. Inclusive, aqui você vê o que na vinda de Jesus acontecendo? Nós recebendo um corpo glorificado. E você vê que esse corpo glorificado, tanto os mortos que ressuscitam e vão receber um corpo glorificado, como nós, os que ficarmos vivos até o arrebatamento, e que também teremos o nosso corpo, transformado em um piscar de olhos para se encontrar com o Senhor nas nuvens. A Bíblia diz que esse corpo, se eu não me engano está lá em 1 Coríntios 15, ele não é mais corruptível, ele não está mais sujeito às inclinações da carne. Por quê? Porque agora receberemos um corpo. O nosso espírito já havia nascido de novo, agora o nosso corpo nascerá de novo. Entenderam? O nosso espírito já andava agora debaixo da lei do espírito. Agora o nosso corpo também não estará mais sujeito à velha natureza que herdamos de Adão, mas estará sujeito à natureza que herdamos de Cristo. Por isso a Bíblia diz que assim como ele é, nós o seremos. Teremos um corpo igual ao de Cristo. E tudo isso está profetizado aqui, no final de 6.000 anos, ou profeticamente, como nós aprendemos na aula de hoje, 120 jubileus, um período onde o homem será liberto da escravidão da carne. Por causa de Adão, nós fomos sujeitados à carne, o homem se tornou carnal, mas por causa do segundo Adão, que é Cristo, nós seremos libertos da escravidão da carne. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu me alegro demais. Espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha somado ao entendimento que você já tem das Escrituras, e até a próxima aula.